Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mundo Eu. Olha quem está de volta, ela mesma, Betina. Betina, seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada! Para quem não sabe, ela participou aqui do episódio de Ânsia de Ter e o Tédio em Possuir. O link desse episódio vai ficar lá no final. É isso. A gente deixa aqui nos comentários também. É nos isso. comentários não, né? Na descrição do episódio e um card no final. Cara, papo cabeça. Papo Cabeça. cabreiro também. Aqui, ó. Ferver a mente. Hoje nós vamos falar sobre um tema de desigualdade e etc. Mas Meritocracia é meu. o tema de hoje é: o zero não é absoluto. É isso aí. Bom, mas antes da gente começar a falar, aproveita que você tá aqui, se inscreve no canal, curte esse episódio, ativa o sininho para não perder as notificações. E aproveita e segue a gente nas redes sociais também, @mundoeu.pdc e também nos streamings de áudio que tá aqui embaixo. Senta o like nessa porra. Aí, para quem não conseguiu captar qual que é a mensagem através da puta. Só porque eu falei pra usar o nome do episódio. Badia. Explica pra gente o que a gente quis dizer com o zero não é absoluto. É diferente quando você sai. Os zeros são diferentes. O ponto de partida é diferente. Quando você sai de um lugar de pouco privilégio e de quando você sai de um lugar um pouco mais de privilégio. Tá? Então, por isso que eu digo que meritocracia é meu... Porque meritocracia não existe. Né? O conceito existe, não é isso. Mas a prática é muito bizarra. Né? Na prática, a teoria é outra. Na prática, a teoria é outra. E isso acontece com bastante frequência. Então, a ideia é essa. A gente discutir um pouquinho dessa visão e tentar desmistificar o porquê essa meritocracia é tão falha. Né? Esses ambientes diferentes, essas possibilidades diferentes. A gente falou um pouco, inclusive nesse outro episódio com a Betina, um pouco indiretamente disso também. Né? Qual a sua maior ânsia? Né? Ter, ser, ter liberdade, ter dinheiro, enfim. E só que para você ter tudo isso, isso também passa por um processo de conquista, que a pista pode ser a mesma, mas ser parte de posições diferentes. Exatamente. E aí, B, eu já vou te fazer uma pergunta. Ai. Mas é o seguinte: supostamente, o zero é um número ali que não existe menos do que isso, né? Mas quando a gente Nunca apresentaram menos. traça um comparativo com a vida mesmo, a gente vê que não é bem assim, né? Até porque, pessoas negras, mulheres, pessoas com qualquer tipo de minoria, não vai partir do mesmo lugar do que um homem branco, de alguém que é filho de rico, por exemplo, etc. Então, B, palavras iniciais sobre o tema. Ai, meu Deus. Cara, esse é um assunto que, sinceramente, eu gosto bastante de falar sobre. Inclusive, eu tenho um episódio muito engraçado. Meu pai, um homem hétero, classe média, ele me viu desde sempre. Eu fiz publicidade, propaganda na Casper, então desde o momento zero eu estava lá na frente feminista, então sempre em contato com assuntos mais polêmicos, vamos chamar assim. Minha mãe brinca que desde quando eu sou pequena, desde quando eu sou pequenininha, eu era defensora dos pobres oprimidos e etc. Então sempre viram muito isso em mim. E uma vez o meu pai chegou para mim, eu tinha um papo super cabeça com ele, eu tava lá mexendo no meu celular no meu quarto, morava com eles na época ainda. Meu pai deu batidinha na porta assim, falei, pode entrar. Ele colocou a cabeça pra dentro assim do quarto e falou, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Aí ele, o que é meritocracia? E por que você fala que não existe? Eu lembro certinho, eu olhando pra cima assim, eu só falei, eu levantei e falei, pai, você tem tempo? Senta aqui.
E aí uma forma que eu encontrei, assim, de explicar pra ele, porque até então pra ele fazia muito sentido, ele cresceu a vida toda ouvindo essa coisa da meritocracia, do trabalho enquanto eles dormem, faça, queira, que você consegue, e é só isso, né, tipo, isso basta. E aí eu fiz comparações com ele, assim, né, eu falei, pai, olha a minha vida, olha a vida da minha dupla que trabalha comigo, na época eu trabalhava com a Dai, uma grande amiga minha, que veio da Bahia, acho que foi da Bahia, se eu não me engano, uma mulher negra, então a mãe dela, se eu não me engano, empregada doméstica, manicure, algo nesse sentido. Eu falei, pensa em mim, pensa na Dai, que eles já sabiam quem era a Dai, e pensa na pessoa, que aí, prefiro não falar o nome, daqui da cidade, né, ou vindo do interior. Aí, tá, o que tem? Somos todos da mesma idade, certo? Ele falou, sim, certo. Eu falei, então, a Dai, ela acorda, ela tem que fazer a própria comida dela. A minha, eu não morava com eles na época, não, porque eu já trabalhava aqui em São Paulo. E eu falei, então, a Dai, ela acorda, ela faz a própria comida dela, ela prepara a semana dela, ela se organiza, ela não vê a mãe dela há, sei lá, 1 ano, porque a mãe dela mora lá na cidade, enquanto eu venho pra cá todo fim de semana ver vocês. Se eu tiver qualquer necessidade, eu posso contar com vocês. Eu tenho uma certeza eu tenho. Eu nunca vou morrer de fome. Eu nunca vou passar fome, na verdade, sequer passar fome. Enquanto, assim, quando a gente olha pro cenário da Dai, por exemplo, ela tá lá todo dia batalhando pra caramba e vivendo do próprio suor e se preocupando com a mãe que tá lá longe, precisando de ajudar a mãe. Agora, pensando nessa pessoa que eu tô falando aqui da cidade, né, que nasceu rica, se parar de trabalhar hoje, ainda tem mais umas 2 gerações aí que vão poder viver de herança, né, pode usar o dinheiro até ele acabar. A hora que eu falei isso, ele falou, entendi. Eu acho que eu entendi. Eu falei, então, não dá, não tem como pegar e falar assim, nossa, Betina, é só lutar, é só suar, que vai dar certo. Eu, cara, não tem como. Eu sei que eu posso correr pra vocês, eu sei que se eu passar por uma situação muito bizarra no trabalho, por exemplo, eu tenho segurança que eu posso pedir demissão. Eu posso pedir demissão e falar, pai, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda a pagar minhas contas. Eu não vou conseguir por X meses porque eu precisei pedir demissão, porque eu passei por uma situação bizarra no trabalho. Enquanto eu não sei se outras pessoas poderiam ter esse privilégio. Enquanto eu preciso, nem entre aspas, preciso, na verdade, trabalhar para pagar minhas contas. Enquanto essa galera que eu tô falando da cidade lá do interior, não precisam, eles trabalham porque eles querem continuar perpetuando a riqueza. Exatamente. Aumentando cada vez mais o patrimônio. E foi naquele momento que ele pegou e falou, cara, eu entendi. Aí ele começou a contar todas as experiências que ele teve na infância dele, de amigos que ele tinha, principalmente amigos com mais poder aquisitivo. E eu falei, então, e eu nem entrei ainda, pai, eu nem entrei ainda no mérito, assim, eu nem entrei ainda na questão de homem, mulher, branco, preto, gay, hétero, cis, trans, eu ainda nem entrei nisso. Então, assim, imagina quando a gente começa a entrar, né, aquilo que a gente estava falando um pouco antes, quando a gente olha na pirâmide da sociedade, que a gente vai olhando ali, porque quando a gente fala de minoria, não necessariamente é minoria de existência, né, mas minoria de poder de fala e etc. De representatividade. Isso. Tinha perdido a palavra. Quando a gente olha ali pra mulher trans, preta, pobre, cara, pelo amor de Deus. E a gente tá no nível mais inferior de tudo isso. Exatamente. Quando a gente fala de representatividade, ela tá no mais inferior de todos. Não tem como colocar ela, se eu colocar ela aqui comparado comigo, com o Marcelo, com qualquer um, ela vai estar com certeza muito ali para trás, né, nessa grande corrida. E não necessariamente ela está para trás, mas ela começou muito atrás. Exatamente. Para chegar onde a gente está, ela correu muito mais que a gente. Muito mais. Então, assim, e aí minha mãe já é um pouco mais resistente em entender esses conceitos, e aí foi muito engraçado que eu não tive essa conversa com ela, tive essa conversa com meu pai, mas vira e mexe, a gente sempre entra nessas pautas. E aí uma vez ela comentou de uma mulher que ela segue no Instagram, que ela falou, que eu indiquei ela pra seguir, ela falou assim, nossa, Betina, uma moça que tem filhos gêmeos, e aí as crianças deviam ter já uns 4, 5 anos de idade. Aí ela falou assim, Betina, você acredita que nas férias escolares,
É Bianca o nome dela? É uma blogueira, acho que é Bianca. A Bianca levou os filhos dela pra conhecer a Itália dessa vez. Falei, pois é, mãe. Ela falou, então, até esses dias eles estavam na Disney e tal. Falei, mãe, então você já parou pra pensar que com 5 anos de idade eles conhecem muito mais países do que eu, que você, que vai? Falei, então você imagina quando essa pessoa entrar no mercado de trabalho, muito provavelmente vai saber já umas 3, 4 línguas, né? Só porque já estuda numa escola bilíngue, já tem uma bagagem cultural bizarra, gigantesca. Não tem como. Essa é uma pessoa que, quando ela estiver ali na entrevista junto comigo, muito provavelmente vai passar na minha frente. Não tem como. Aí a mãe falou, nossa, é verdade. Eu falei, então, lembra quando a gente fala de meritocracia? Aí ela, ai, agora eu entendi. Né? Tá um pouco distante o conceito. Assim, tá na cara, na verdade. Né? A gente não para pra pensar tanto nisso, né? Mas é algo que a gente vive diariamente, assim. Né? Como é que você compara, né? De fato, e a gente não tá nem falando que, putz, cara, mas meu pai pode me dar uma qualidade de vida melhor. Cara, a gente não tá julgando isso. A gente só tá dizendo que a gente precisa. E aí existem diversas linhas de raciocínio de como você democratizar o acesso a oportunidades, né? Que, na minha visão, é extremamente necessário, né? Especialmente para, eu não vou falar de questões raciais dessa vez, mas minimamente para comunidade periférica. Cara, que sai, que dorme menos do que alguém que mora do lado do trabalho, que geralmente são regiões mais abastadas ou mais centrais, que, de fato, pegam 4 horas de transporte público por dia, enquanto outras pessoas gastam meia hora para ir, meia hora para voltar do trabalho, dentro do ar-condicionado do seu próprio carro, né? Ou ainda num carro alheio por transporte por aplicativo, né? Então, assim, não tem comparação. Não tem comparação. Por isso que a gente diz que a ideia do zero no absoluto é isso. Os pontos de partida são completamente diferentes. Completamente. E chegar, vou dar um exemplo pessoal, assim, a Alan deve estar assistindo a gente, né? Cara, a gente vive muito isso, assim, né? De fato, a gente não é a camada mais pobre da sociedade, não foi a camada mais pobre da sociedade, estava longe disso. Mas, cara, porra, a gente morava na periferia, até hoje mora na periferia. Meus pais, minha mãe inspetora de colégio, meu pai motorista rodoviário. Cara, a gente passava basicamente o dia todo preso dentro de casa quando não estava no colégio, porque minha mãe estava trabalhando e aí não queria deixar a gente com acesso à rua, mais companhias e tudo mais. A gente não precisa ficar falando O medo sobre que outras pessoas não têm, né? Outros pais não têm. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, eles, cara, ralaram o cu na brita para dar um monte de oportunidade, para desde a 5ª série a gente atravessar a cidade, fazer um curso técnico, voltar correndo para dar tempo de chegar na escola, né? Então, o estudo em casa sempre foi algo, assim, muito cobrado. Você tirava 9, tinha um questionamento, por que você não tirou 10? Por que quem tira 9 tira 10, né? E hoje, né, a gente comenta muito sobre isso, sabe? Tipo, a gente tem vivências muito, muito interessantes, assim, né? Tipo, que a gente talvez nunca sonhou em ter, né? Meu irmão, cara, puta de um orgulho, assim. Então, ele construiu uma série de... Ele viveu uma série de experiências que que talvez, de fato, tipo, alguém que tem muita oportunidade poderia ter. Então, acho que tem 2 coisas aí. Então a gente conseguiu. Eu tô longe de onde eu quero estar ainda, mas eu tô muito mais perto do que eu já tive, né, no passado. Mas tem 2 coisas que são importantes falar. Uma coisa é, primeiro, reconhecer, né, e querer, enfim, né, mudar essa realidade, mas isso só não é suficiente. A gente, de fato, precisa criar essas oportunidades, né, como um todo, como sociedade, né? Mas também não dá para não se movimentar por parte, né, por conta própria. Acho que as oportunidades também são criadas, a gente também tem que agarrar o que der, o que passar na frente, né? Passou um trem mais veloz, vai chegar lá mais rápido, agarra.
cara, vai sofrer mais, vai ser mais árduo, mas assim, você consegue também projetar uma melhora e não ficar naquele limbo, né? Que talvez você. E é difícil. Só que até para você tentar se projetar e sair desse limbo, é difícil. É difícil, porque o teu meio te influencia. Pra caramba, né? Você tá lá o tempo todo vendo pessoas, a sua referência, não, às vezes não você não tem referência, mas quem tá ali ao seu redor é totalmente diferente, né? Então, quando a gente fala da parte da periferia, assim, meu, tanto de gente de trabalhos ilegais ou consumo de droga, qualquer coisa nesse sentido, a gente vê às vezes muita coisa que é mais fácil. E aí a gente pega, por exemplo, um cérebro de um jovem, de um adolescente, meu, pra ele cair ali, muito provavelmente seus pais queriam deixar vocês presos dentro de casa pra não correr o menor risco possível de qualquer tipo, cara, de dar uma vacilada ali, né? Cara, e assim, quando vocês estavam falando, eu tava pensando aqui, quando que caiu a ficha pra mim da diferença entre privilégios? Porque eu não posso falar que eu não tive privilégio, porque eu sempre estudei em escola particular. Cara, nunca também corri o risco de passar fome. Meus pais sempre deram tudo que eles podiam e sempre foi muito bom. Mas a grande percepção para mim, entendendo que existem vidas muito mais privilegiadas do que a minha, foi em um dos meus primeiros empregos. E eu assim, tipo, caralho, mano, eu preciso aprender a falar inglês. E todo mundo lá tinha estudado em colégio de boy, já falava inglês. E eu ficava assim, mano, caralho. E até no meu círculo mais próximo, assim, né, social. Tipo, hoje em dia a gente vai e pensa assim, caralho, mano, enquanto a gente tá fazendo tal coisa, teve brother que ganhou carro, tem brother que ganhou apartamento, tem brother que teve casamento pago pelos pais, e beleza, e tem de tudo. E tem, tipo, uma galera que recebeu algumas coisas, outros que ralaram na medida do possível sozinhos, tá ligado? Então, feito esse comentário, eu tenho uma pergunta para cada um de vocês. A pergunta para você, Bé, eu vou fazer as duas, depois eu respondo e você responde. A pergunta para você é, quando você percebeu que o ponto de partida para uma mulher não é o mesmo do que para um homem? E a pergunta para você é, quando que você percebeu que a corrida para um homem negro é diferente da de um homem branco? Eu tenho uma resposta, eu não sei se foi exatamente nesse dia, mas esse é um dia que me marcou, cara, muito, assim. Era meu primeiro estágio, e a gente estava numa reunião de brainstorm. Na época, eu fazia estágio, era estágio na área comercial e marketing, e aí eu tava tendo um brainstorm que era eu, meu chefe na época, um cara que trabalhava no mesmo time e a outra estagiária. E aí a gente tava pensando ali qual seria o brinde da próxima, qual seria a ação, o brinde que a gente teria no próximo momento. Não sei se era Black Friday, o que era. E aí eu tentei expressar ali a minha ideia. E aí esse cara me cortou e começou a falar por cima de mim, num tom muito mais alto. Praticamente a mesma coisa, só que com palavras mais rebuscadas, um pouco mais rebuscadas, né? Eu era estagiária, na época ele devia ser, sei lá, analista pleno. E aí ele falou, só que assim, eu não percebi de primeira, eu percebi no momento exato em que meu chefe pegou e falou assim, entendi, fulano, sua ideia realmente é muito boa, mas você repetiu exatamente tudo que a Bettina disse, né? Você só usou palavras um pouco mais rebuscadas. E a hora que ele falou aquilo, o cara fez uma cara, assim, no que ele falou, na hora que meu chefe falou isso, eu fiz assim, sim, eu já tinha meio que percebido, mas sabe quando você tá tão acostumado? Sim, a vida é assim mesmo, sabe? É só a vida sendo como ela é. E aí a hora que ele, um homem gay, branco, classe média, falou isso, eu falei, caramba, ele tem toda a razão. Ele falou exatamente o que eu falei. E aí, enfim, ele fez isso de forma proposital ali, obviamente, pro cara voltar pro lugar dele. Nem me lembro se a ideia foi pra frente, se não foi, mas naquele momento me marcou muito, porque eu já tinha percebido a situação, mas foi tão automático pra mim, já tá acostumada com isso, que eu mesma neguei aquele sentimento de incômodo dentro de mim. E eu só me permiti sentir a hora que um outro homem
validou e falou, tipo, é isso mesmo. E aí depois, enfim, ele conversou comigo sobre, eu falei, eu tinha ficado desconfortável mesmo. Então, na hora que ele me validou, e ainda assim, e aí eu fiquei pensando, eu fiquei entrando na noia, né, porque eu sempre entro na noia de tudo, eu fico overthinking o tempo todo. Eu falei, gente, e o negócio é um ciclo sem fim, porque eu só me senti validada quando um outro homem me validou. E aí eu tô aqui hoje em dia constantemente tentando fazer isso, né, tentando o tempo todo ser diferente disso, não esperar um outro homem ali, uma carga de hierarquia me validar, enfim. Acho que foi mais ou menos nessa época aí. Boa. Antes de você responder, só pra falar uma coisa aqui enquanto a Bê tava dizendo, eu já fui pescando. Tipo, eu tenho amigas que são feministas e tal, inclusive você é uma delas, e aí enquanto você tava falando, tipo, pontos de partida diferentes por você ser uma mulher. Mano, dependendo do trajeto, todo mundo vai ter medo de fazer e talvez não aceite o trabalho. Mas provavelmente não, mas só uma mulher nesse percurso vai ter medo de ser violentada. O cara vai ter medo de ser assaltado no máximo. Tá ligado? Isso é bizarro. Porque eu também, tipo assim, é muito difícil pra gente... Eu esqueci a palavra, é uma palavra muito foda que eu nunca tinha escutado na vida. É tipo assim, é uma palavra similar à empatia. Só que é diferente. Puta, que pena que eu perdi essa palavra. Mas, tipo assim, eu consigo... não sei Me se... sensibilizar, mas não colocar no seu lugar. Exato. Exatamente. Então, tipo assim, eu tento muito, porque, porra, eu tenho uma filha, tá ligado? E eu não quero que ela passe por absolutamente nada disso. É surreal você pensar que, tipo, mano, é uma pessoa que você tá dando o seu máximo ali pra criar, ela vai ter medo de andar na rua. Tá ligado? Esse medo é bem real. É bem real. Quantas vezes que eu saio com a chave, assim, né, com a parte pra cá, porque se eu precisar, né? Uma coisa que vocês sequer pensam, homem sequer passa, tipo, eu sempre desço do carro, tenho a cordinha presa no meu celular, que não tá aqui agora, presa no meu celular, segurando meu celular e a chave com a parte pra fora, porque eu sei que se aparecer alguém, eu posso simplesmente rasgar o que for, entendeu? Então, assim, isso realmente é um medo muito grande, assim. É muito louco, porque provavelmente, se você perguntar pra todos os seus amigos, você já assediou alguma mulher? Muito provavelmente todos eles vão falar não. Mas se você perguntar para suas amigas, você já foi assediada? Todas elas vão falar sim. Conta não fecha, né? Conta não fecha. Hoje em dia, talvez as pessoas comecem a ter um pouco mais de noção e entendimento do que é um assédio. E você, Viver? Eu vou tentar resumir, porque eu fiquei pensando, né? Quando foi que eu percebi? E a verdade, eu já falei em outros episódios, eu acho que meus pais acabaram criando uma redoma muito grande, assim, para evitar qualquer tipo de situação de preconceito e de uma série de outras coisas que acontecem com quem vem de onde eu vim. Então, assim, ter a consciência de que é diferente, quem é preto tem desde pequeno, né? Mas a vivência, de fato, aconteceu já um pouco mais adolescente, assim, né? Pelas experiências dos outros, na verdade. Então, eu nunca tomei enquadro, mas é porque também minha mãe queria que a gente andasse muito impecável, então nem sempre eu usava as roupas que eu queria usar, mas meus amigos usavam e eles tomavam enquadro. Nem sempre eu falava do jeito que eu queria falar, porque meus pais sempre privilegiaram muito educação. Por mais que a gente estudou em escola pública a vida inteira, a gente, desde os 11 anos, sempre fez algum curso técnico em paralelo. Também gratuito, mas com um nível de exigência bastante grande, e provas e tal. Então, a minha vivência e a percepção veio, na verdade, a minha percepção veio através da vivência dos outros e da observação de como, por exemplo, as pessoas me tratavam em relação ao meu irmão, que é bom, eu me considero preto, mas meu irmão é um preto numa tonalidade bem mais clara que a minha, e aí você começa a perceber um pouco dessa diferença. De pretos mais retintos. Quer ver uma diferença muito simples? O Marcelo é todo tatuado. Ele é um branco bem estiloso.
eu seria um preto provavelmente ladrão. Que seria enquadrado. Exatamente. Então, eu acho que eu trago até hoje, acho que eu trago não, todo preto carrega consigo todo dia medos que, por exemplo, eu discordo um pouco do que o Marcelo falou, em relação a um homem só vai ter medo de ser assaltado. Não. Um homem preto não vai ter medo só de ser assaltado. Um homem preto vai ter medo de ser morto também. Uhum. Então, a gente carrega também uma... E aí, isso é até da minha personalidade e tal, né? Acho que fica um pouco mais claro, eu também não sou tão retinto, mas carrega consigo essa mítica de que homem negro também geralmente é violento, né? Então, isso também nunca se aplicou a mim. Mas eu vejo pessoas, eu vejo amigos que passam e tem um pouco dessa dinâmica. Hoje eu convivo com uma pessoa que, cara, é um cara incrível, incrível. E que ele é inseguro, assim, num nível. E é um cara que, tipo, um gênio, sabe? E é inseguro num nível. Mas a vida dele, cara, levou ele para essa insegurança. E ele não se reconhece incrível como ele é. Um homem negro. Cara, que a princípio todo mundo acha que o cara é muito fechado e tal. Mas é um cara, um brother, assim, de levar pra vida. Uhum. Né? E quando ele tem a oportunidade de se sentir seguro, ele mostra quem é. Mas é isso, tipo, de onde ele veio, preto do jeito que é, da classe social que teve, também, tipo, porra, é um vencedor. Quando eu olho pra mim, e isso é importante, a gente não é o Brasil real. A gente tá muito longe de ser o Brasil real. A gente tá num nível de privilégio que quando a gente... onde a gente quer chegar ainda é muito maior do que isso, e a gente vai chegar, porque meu irmão diz uma coisa que é assim, você caminha todo dia em uma direção, você vai chegar, às vezes mais rápido, às vezes mais lento, mas se todo dia você dá um passo, você vai chegar. Então a gente vai chegar, a gente tem isso claro. Mas a gente precisa reconhecer que hoje eu estou muito melhor do que eu estive, mas lá atrás eu já tinha muito privilégio, mas assim, muito privilégio. Quando a gente olha... Dos seus avós, por exemplo, tataravós, pai... Não tô falando do passado, tô falando do tempo real. Entendi. Do tempo real. Tipo, tem gente que não tem o que comer. Não tem o que comer, entendeu? E aí, vou te dar um exemplo, na pandemia, que tinha aquele auxílio emergencial. Porra, mas dá auxílio emergencial, a galera gasta com cachaça. Cara, talvez para esquecer a realidade que vive, cara. Entendeu? Isso nunca passou pela minha cabeça. Isso nunca pairou, assim, nas minhas mais profundos pensamentos. Entendeu? Porque eu não vivo isso. Então, assim, acho que consciência é algo que a gente precisa trabalhar. E não só consciência. A gente precisa de iniciativa prática para mudar essa realidade. E tentar parar de ser um pouco egoísta também. Né? Porque a gente olha muito pra gente. Assim, né? Tentar olhar para o lado um pouco. E tentar incentivar e também criar oportunidades para essas pessoas que também estão buscando esse tipo de oportunidade. Uhum. Se você é líder no trabalho, então, na hora de contratar, dá uma olhada. Dá uma olhada. Né? Porque esse é um outro ambiente que carrega tudo isso. Misoginia, racismo e o caralho a quatro. O que você pode fazer para mudar? Posso abrir um parênteses aqui? Que a gente está, pelo menos nessa época que estamos vivendo, a gente está voltando, está tendo essa volta ao presencial muito assim, não, só contrato gente da cidade, etc. E, cara, a gente trabalhou, eu e a Betina trabalhamos no mesmo lugar por um período, e tinha uma cultura muito foda de remote first lá e etc. Isso foi uma experiência muito foda, porque isso deu, tipo assim, deu a oportunidade de que a gente vivesse com pessoas de cidades muito diferentes, culturas muito diferentes, que assim, tudo bem, São Paulo é um polo ali de tipo muitas pessoas vindo para cá e etc.
Mas ainda assim é diferente você conversar com uma pessoa que veio de uma cidade para cá e de uma pessoa que mora em outra cidade e tá vivendo a cultura de lá, tá ligado? E Sudeste, né? Pessoas fora do Sudeste. Exato. Porque a gente sabe que o Sudeste é um pedacinho ali, ó, do Brasil, totalmente diferente. Total. Então, tipo assim, aí as pessoas estão muito assim. Na minha visão, você sempre precisa ter um plano de ação se você não tá ganhando grana. Né? Os resultados não estão tão bons. Então, qual que é a primeira medida? Vamos voltar todo mundo presencial. Só que isso faz com que a gente perca tanto Em diversidade, em ideias diferentes, Exato. outras culturas. E aí, no final, isso só prende a gente, na minha opinião, nos microgerenciadores da vida. Sabe? Eles querem ver que você tá lá e, tipo, mano, sabe? Por exemplo, o meu exemplo mais claro hoje, graças a Deus, eu trabalho uma vez só por semana no presencial. Mano, eu trabalho muito melhor de casa. Muito melhor. E aí você pensa em mulheres, mães mulheres, por exemplo, né? Na verdade, mães, não necessariamente mulheres pensando nos trans aí, mas quando a gente pensa em mães, né? Quando a gente fala do home office, ele é muito mais inclusivo. É muito mais. E eu acabei te cortando, desculpa. Não, tudo bem. Não, e o que eu ia concluir era só desse lance, de tipo assim, puta, provavelmente muito por conta de microgerenciamento, de gestores nada prontos para saber fazer gestão com pessoas mais próximas, com pessoas distantes fisicamente, etc., a gente acaba perdendo tudo isso, sabe? Eu iria só para uma falta de interesse corporativo, que resume tudo. Porque se tem interesse em promover uma cultura de proximidade da liderança, de treinamento da liderança, de como lidar e promover essa cultura, e engajar colaboradores que não estão no dia a dia, para mim é só não falta de interesse. É isso. É mais lance, simples do que parece. é um lance sistêmico, né? Tipo, a gente não tá nem falando de pessoas, né? O fulano, o ciclano e beltrano, mas o sistema, assim, ele vai caminhando. Eu tenho a sensação que é um pouco de um pêndulo, assim, sabe? A gente evolui, aí a gente volta, e aí a gente evolui e volta. E aí quando a gente olha para políticas públicas, quando a gente olha para a parte, quem tá lá nos representando, né? O posicionamento perante ter coragem de simplesmente falar o que acha que tá tudo certo, o que bem entende. Se isso aí vai ofender minorias, eu não tô nem aí pra isso, o que importa não é isso. Então por isso que eu falo que eu acho que tem muito a ver com essa coisa do que vai e volta. A gente foi entrando na pandemia achando que sairíamos melhores, e eu vou ser muito sincera, eu acho que a gente não saiu nem um pouco melhor, muito pelo contrário. Eu acho que a gente saiu bem pior. Eu acho que todo dia, constantemente, vivemos efeitos da pandemia que a gente nem sequer dá nome que é a pandemia, sabe? Isso mexeu muito com a nossa cabeça, isso mexeu muito com a nossa forma de ver a vida. Então, quando a gente olha para o jovem hoje, o jovem já nem tem mais tanta perspectiva, né? Porque ele tá perdido, ele já não sabe se vier uma pandemia de novo, daqui uma semana. Como é que as coisas vão ser? De novo, B, eu acho que as coisas acabam sendo mais simples. Não é uma visão simplista, mas as coisas são mais simples do que parecem. Estamos falando de política, estamos falando de trabalho, né? A gente evolui e dá 2 passos para trás, evolui e dá 2 passos para trás. Minha visão, de novo, simples disso, e não simplista, é que, cara, a gente volta, quando a gente não tá seguro, a gente volta para onde dava segurança pra gente. A gente fala de inovar, o mercado de trabalho cobra da gente. A gente, de publicidade, então, pelo amor de Deus, né? A gente tem que, enfim, tirar, achar pelo em ovo. Todo dia reinventar a roda. Reinventar a roda, Então, dizer as mesmas coisas com palavras diferentes. A gente é cobrado por inovar no mercado de trabalho, a gente é cobrado para sair da caixa, só que dentro desse quadrado maior, tá? Porque depois daqui a gente não está disposto a correr esse risco. E tá tudo bem. Quem é dono do capital define até onde quer ir. Agora, e a mesma coisa de política, né? De políticas públicas. A gente evolui, só que a partir do momento em que
eu falei de quem detém o capital, mas de quem detém a influência é a mesma coisa. Então, quando a gente evolui num caminho em que de novo, eu falei falta de interesse, né? Só não querem a questão do home office. Também só não querem dar voz. E a gente volta porque era muito seguro. Era que a gente evoluiu demais, estamos perdendo o controle, eles estão tendo voz demais. O que era muito seguro para esse sistema, né? Exatamente. Que, olha só, é um sistema hétero, homem, né? Patriarcal, não homem, mas patriarcal, hétero, classe média. É esse sistema, né? Volta porque é seguro para eles, não aqui para nós. Exatamente. Né? Exatamente. Por quê? Porque quem detém a influência, quem detém o capital, é basicamente sempre as mesmas pessoas que se perpetuam durante séculos. E, sinceramente, eu não sou muito otimista. Então, eu acabo não sendo também. Quem acredita em meritocracia tá pensando agora assim, irmão, não tá satisfeito? Vai empreender. Isso, vai lá, parceiro. É isso aí, aquela coisa, né, que já virou até meme. Foi tão bizarro que virou meme. Que é... A gente não tem, às vezes, umas 24 horas, né? Então, assim, essas horas eu fico feliz pela bolha que eu criei no meu próprio algoritmo do Instagram, mas eu fico um pouco triste, porque aí eu vivo num mundo meio cor-de-rosa, mas eu prefiro viver no mundo cor-de-rosa, porque o mundo real eu encontro lá fora. Porque eu acabo, meu algoritmo ele tá incrível, tá perfeito, porque ele mostra esses memes que estão sempre a meu favor, né? Da galera que tá zoando isso, mas a gente sabe que tem muita gente aí que tá realmente falando que é isso. Todo mundo tem a mesma 24 horas. Não tem, cara, não tem como. Eu tenho a possibilidade financeira, por exemplo, de ir de carro pro trabalho, né? Então, assim, de Uber, no caso, eu não tenho carro. Então, mas aí quando a gente pensa, eu preciso voltar para casa, eu preciso cozinhar minha própria comida, eu preciso lavar minha própria roupa, limpar minha própria casa. Você tem para onde voltar. Então, e aí tem gente que simplesmente chega em casa e não precisa cozinhar a própria comida, lavar a própria roupa. E quando eu olho assim para homens e mulheres, né, no ambiente corporativo é muito louco, assim. E tanto é que em algum momento eu mesma plantei uma semente em mim, provavelmente alguém plantou. Ou eu li, ou alguém me disse. Eu não consigo dar os créditos porque eu não consigo lembrar, porque assim, quando a gente tá na faculdade, os publicitários geralmente têm mais ou menos o mesmo sonho, e sonhos muito parecidos, muito semelhantes, né? Ai, como grande publicitário, o que você quer e tal. E eu lembro que já faz um tempo que eu coloquei pra mim uma meta, que é eu quero ter uma relevância tão grande, né? As pessoas, eu não preciso ser famosa, conhecida, mas eu quero ter uma relevância tão grande que eu possa estar em ambientes que eu, como mulher, possa ir com a roupa que eu quiser. E não vão me julgar por isso. Não vão achar que eu tô desleixada demais por ser uma mulher. Não vão achar que eu estou promíscua demais pelo fato de ser uma mulher. E isso faz uma diferença gigantesca. Gigantesca quando se é mulher. Quando a gente olha pro homem, já é aquele outfit básico ali, né? Que é a camiseta preta, que é a calça... Bem como assim? Aqui está o nosso grande amigo Marcelo, geralmente, mas você também tá de preto, né? Você tá com a polo aí e tal. Eu visto preto, por dentro e por fora. Aí, Mano Brown. Então, assim, uma vez eu fui numa palestra e aí aquela hora eu queria subir em cima lá e pegar o cara e dar uma chacoalhada nele, que ele tava falando sobre você render mais o seu tempo e aí ser mais rápido. E ele falou, por exemplo, meu guarda-roupa é só camiseta preta. Nossa. E só calça jeans ou escuro ou claro, não sei o quê. E sapatos são todos iguais, porque daí assim eu acordo, eu não preciso pensar o que eu vou vestir. Uau, filhote de Steve Jobs. Aí eu falo assim, eu pensei, caraca, que bom, né? Esse é o grande privilégio que você tem como homem. Porque a mulher, ela tá sendo constantemente. Eu não tô falando que o homem não tá sendo avaliado por isso. A gente tá sempre sendo avaliado pela forma com que a gente se porta, se veste e tal. Mas pra mulher é muito maior. Eu sou uma mulher que não pinta as unhas faz muitos anos. E eu percebo, muitas vezes olham pra minha mão. Eu vejo que estão olhando. Ah, Betina, por que você não faz isso? Por que você não pinta as unhas? Porque eu não quero. Na minha visão, é uma perda de dinheiro, de tempo. Eu ainda sou alérgica a esmalte, então eu tenho que usar um esmalte específico. E aí minha cutícula é fina, e aí corta. E por muito tempo eu fiquei fazendo unha porque eu me sentia obrigada, porque aí vai estar mais feminina.
né? Porque é isso, você tem que performar essa feminilidade. Porque como assim você não performa essa feminilidade? Ah, a sua energia masculina tá muito aflorada, né? Eu que sou uma mulher que fala muito alto, por exemplo, fala palavrão, não pinto a unha. Pô, é o que eu mais escuto. Sua energia masculina ela tá muito aflorada. Então precisa ter mais essa energia feminina. Falar um pouco mais baixo, não falar tanto palavrão, e não sei o quê. E eu fico tipo assim, cara, existe, né? Eu brinco, eu falo isso até em terapia. Eu acho que tem 3 personagens dentro da minha cabeça que cada dia eles decidem quem vai tomar conta. Que é o coach, eu tenho um coach dentro de mim, que é trabalha enquanto eles dormem, é isso aí, milagre da manhã, bora, basta você querer, você consegue, existe esse meu lado. Existe aquele jovem anarquista, punk, que chuta lixeira e não tô nem aí pra nada, foda-se tudo. E existe o hippie, assim, aquela hippie que bate palma pro pôr do sol. E é isso aí, o que importa, respira, basta ser, e etc. Então, assim, cada hora é um que tá ali dentro da minha cabeça e eu fico tentando driblar tudo isso e ainda pensar, mas eu tenho que ser feminina, eu tenho que performar essa feminilidade. E essa roupa? Como é que eu vou usar essa roupa? Né? E aí eu vou usar só tênis? Eu sou uma mulher que usa muito mais tênis. E aí é uma coisa que eu tenho que ficar pensando constantemente. Então meu sonho é esse, que eu tenha uma relevância ou que o mundo seja tão bom ao ponto de que eu possa me vestir como eu quiser. Isso não vai falar que eu tô sendo muito X ou muito Y, sabe? Muito bom. E você, caro ouvinte, acredita na meritocracia? Acredita que todo mundo percorre o mesmo caminho em busca do sucesso? Deixa aqui nos comentários pra gente. E com essa a gente se despede desse episódio. Mas antes, igual no Braincast, aproveita, siga nosso canal, se inscreve aqui, curte esse episódio, ativa o sininho para não perder novos episódios. Segue a gente nas redes sociais. @mundoeu.pdc e também nos streamings de áudio. Acertei. Todos relevantes. É isso aí, B, deixa pra gente, faz algum comentário final que você queira, deixa pra gente os arrobas, como te achar. Pra quem não viu o episódio anterior, a Betina é publicitária, é palestrante também. Como contratar uma palestra sua? Boa. Meu arroba é Betina com 2 T's, Barros, _. Lá vai dar para ver um pouco como me comunico. Esse assunto foi um pouco diferente do que geralmente eu toco, que é a parte de inteligência emocional. Então lá vai ser legal vocês entrarem, conhecerem também, olharem o outro episódio. E lá tem um botãozinho para entrar em contato por WhatsApp também, ou via direct para contratar palestras. Tem modelo palestra, tem modelo roda de conversa, tem modelo workshop, tem vários formatos. Só procurar o arroba lá e falar comigo. Excelente. E é isso, galera. Então eu espero que vocês tenham curtido e lembrem-se que o 0 não é absoluto. Valeu! Valeu!